Fala galerinha, explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve. Eu sou o professor Tito, dessa vez chegando com uma questão do Enem no ano de 2015 em sua primeira aplicação. Vamos lá? Geografia Física na área, vamos lá. A imagem representa o resultado da erosão, a gente tem aqui erosão, que ocorre em rochas nos leitos dos rios, que decorre do processo natural de... A gente está observando aqui, nesse bloco diagrama, a gente percebe que é um leito de rio. Ok, então, o que é um leito de um rio? O leito do rio a gente basicamente pode chamar de fundo do rio ou o local por onde as águas de um rio escoam. Então, tudo que vocês estão observando aqui é o leito do rio. Então, a água do rio ele passa por essa região. Tá? E a gente está observando, né, aqui nessa imagem, como se fossem alguns buraquinhos. Na verdade, é um processo erosivo. Tá? E a gente também está observando aqui um movimento, certo? E aqui a gente tem algumas partículas, né, bem redondinhas nesse detalhe da imagem. Tá bom? Então, esse processo erosivo decorre de um processo natural por conta do quê? Alternativa A, fraturamento geológico, derivado da força dos agentes internos. Os agentes internos, eles são agentes que vêm do interior do nosso planeta. Então, no interior da Terra, a gente tem, né, agentes internos, como o tectonismo, como o vulcanismo. Tá? Esse tectonismo, esse vulcanismo, eles vão liberar forças, tá, do interior do nosso planeta para a superfície, para causar, né, o modelado, na verdade, não é causar, é provocar, né, alterações no modelado terrestre. Então, nesse caso aqui do fundo do rio, ou leito do rio, não é causado o processo erosivo por conta de um agente interno, né, um tectonismo, um vulcanismo. Se fosse uma questão de terremoto, até que vai, mas aqui nesse caso a gente está falando de erosão. Erosão é por conta de um agente externo, ou seja, da superfície aqui. É algo que acontece na superfície do planeta. Alternativa B, solapamento de camadas de argilas transportadas pela correnteza. O solapamento seria o aprofundamento ali dessas camadas. Nesse caso, não são camadas de argila, tá bom? Que vão ser ali, né, que vão passar, na verdade, pelo processo erosivo por conta do transporte ali, né, realizado pela correnteza. O solapamento seria o aprofundamento. E a gente está observando algumas crateras, né, ou buracos aqui, tá, em movimentos circulares. Vejam que foi um movimento circular que causou esse processo erosivo. Tá bom? Então, não tem nada a ver aqui com o solapamento, que é o aprofundamento do leito. Tá? Assoreamento no fundo do rio, proporcionado pela chegada de material sedimentar. O assoreamento é aquele processo no qual o leito do rio, né, ele passa ali a receber, tá? Ele passa a receber sedimentos. Nesse caso, não é o que a gente está observando na imagem. Então, a gente tem aqui, né, um rio, ok, e o que a gente vai estar observando? Quando se realiza o desmatamento, vou fazer aqui uma árvorezinha para vocês, ó. Quando se realiza aqui o desmatamento, a gente perde aqui essa mata ciliar e pequenos sedimentos começam a se depositar no fundo do rio. E esse rio vai ficando rasinho, ele vai ficando mais raso, tá? Ele não fica tão profundo por conta do depósito de sedimentos. E a gente não está observando o depósito de sedimentos nessa imagem. A gente está observando aqui um processo erosivo. Então, não é assoreamento, porque o assoreamento é o depósito de sedimentos, tá bom? No fundo do rio ou no leito, né? Alternativa D, decomposição das camadas sedimentares, resultante da alteração química. Será que é uma decomposição? Gente, não é um processo de decomposição, a gente está falando aqui de erosão. Se fosse decomposição por si só, a gente estaria se referindo ao intemperismo, tá bom? E a gente está falando de erosão. A erosão, ela envolve o desgaste, o transporte e o depósito desses sedimentos. Decomposição vai envolver ali os processos de intemperismo, tá? A alternativa é a única alternativa que restou, alternativa correta, beleza?
movimento circular de seixos e areias arrastados por águas turbilionares. O que seria isso? Primeiro que o seixo é um fragmento de uma rocha. O seixo é uma rocha pequenininha, tá? Um fragmento de rocha bem redondinho, que ele é levado pela correnteza do rio. E a gente consegue observar que os seixos, são esses pedacinhos aqui circulares. E esse movimento circular, né, no leito do rio, ou seja, lá no fundo do rio, ele vai causar aqui, claro que com o passar dos anos, né, o passar do tempo, esse processo erosivo, tá bom? Então esse movimento circular por conta da correnteza ali do rio, no fundo do rio, ou seja, em seu leito, vai se observar, né, ou pode se observar esse tipo de erosão, tá? Que são esses buraquinhos aqui assim, né, causados por essas pedrinhas. Essas pedrinhas que eu estou me referindo são os seixos, né, que são fragmentos de rocha. Então, o contato desses seixos com o fundo do rio, nessa correnteza, ao longo do período, né, do passar do tempo geológico, foram causando aqui essas erosões no leito do rio. Beleza? Bom, então esses fragmentos eles vão colidindo com o leito nesse movimento circular e vão desgastando lentamente o leito do rio, ok? Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui conosco no Explica E e até o nosso próximo encontro.